How to free, man, drag on his drag on the throne. How to free, man, drag on the throne. How to free, how to lead, string in the flag. E aí, internet, beleza? Então, vou gravar aqui hoje para falar um pouco sobre polarização política. Essa história de esquerda, direita. O Brasil hoje vive muito essa questão. A população brasileira está meio dividida, né? E o que me levou a gravar hoje foi um post que um rapaz fez num desses grupos de debates que tem no Facebook, e no que ele colocou lá assim, que a Ku Klux Klan volta a assombrar os Estados Unidos. Recentemente a gente viu a notícia de que a Ku Klux Klan voltou a se reunir nos Estados Unidos, enfim, com aquela loucura toda. E o rapaz no post dele, na indagação dele, fez uma relação da Ku Klux Klan com o Donald Trump, que é o candidato lá nas eleições desse ano nos Estados Unidos. E aí eu questionei, eu falei assim, como é que você pega um grupo extremista e faz ligação com ele a um indivíduo? Por mais que o Donald Trump seja de um partido considerado de direita e que tem um discurso um pouco mais firme em relação a muitas coisas, você pegar esse discurso político, essa visão de gestão de um país e relacionar isso ao fato de um grupo extremista, um grupo na minha opinião, um grupo de imbecis, um grupo de seres humanos que não possuem qualquer capacidade de amar o próximo, enfim, de se relacionar em sociedade. Como é que você faz essa ligação? Como é que você pode ligar o discurso de um grupo extremista ao discurso de um político, sendo que não há nenhuma relação entre as duas coisas? Essa ideia de você fazer a relação entre o discurso ora conservador ou dito de direita com um grupo de imbecis que pregam a unidade de raça, que pregam o preconceito a raças diferentes, a culturas diferentes, a nacionalidades diferentes, ou qualquer coisa que seja diferente. Eu considero isso de uma desonestidade intelectual extrema, você fazer essas duas comparações, porque e isso, ao meu ver, também é um discurso do outro lado, é um discurso da esquerda. Você fazer atribuições ao discurso da direita a discursos extremistas. Óbvio que você tem pessoas que se dizem politicamente de direita que pregam discursos extremistas, óbvio. Assim como temos também pessoas na extrema esquerda que fazem também discursos de ódio, discursos extremistas, que não aceitam a divergência, que não aceitam o diferente. Você vai ter gente imbecil dos dois lados, mas eu acho muito desonesto você ligar o nome de uma pessoa a esse discurso. E aqui no Brasil a gente vive muito isso. Um fato concreto, cultura do estupro. Aí você pega e liga isso ao Bolsonaro. Os grupos LGBTs, esse ativismo grosseiro, esse ativismo mais extremista que a gente vê por parte dos ativistas LGBT. Aí você pega esse discurso extremista e liga ao Jean Willis. Saca? É desonesto você fazer isso. Essas pessoas não pregam essas coisas. Muito pelo contrário. Se a gente parar para analisar o discurso deles, parar para ouvir de fato na íntegra as suas falas e o seu histórico de luta, você vai ver que essas pessoas lutam exatamente contra essas situações extremas. E aí o que a gente faz? A gente pega aquele discurso e atribui a um indivíduo. Para quê? Para personalizar. Porque se eu não gosto do candidato A, do indivíduo A ou B, eu atribuo a ele a culpa, então eu atribuo culpa àquele indivíduo para difamar, para menosprezar,
para que as pessoas não queiram escutar o outro lado. Então, assim, isso é muito sensível, isso é muito feio, isso é ruim para o debate. Eu sou de longe fã do deputado João Willis, mas eu também não vou ser desonesto a ponto de acreditar em tudo que eu leio por aí. Se muitas das vezes alguém atribui ao João Willis um projeto que eu julgo totalmente desnecessário ou maluco, eu primeiro vou lá buscar informação para saber se ele realmente propôs um projeto dessa forma, ou se ele realmente falou isso, ou se realmente essa é a ideia dele. E quando você para pesquisar e você vai lá ver, não tem nada a ver. São notícias falsas colocadas para que a gente acredite que realmente aquela pessoa falou aquilo. Então, independente de gostar do lado A ou lado B, acreditar em qualquer coisa que se lê é muito perigoso, porque às vezes a gente faz um julgamento da pessoa, um pré-julgamento, e já cria um preconceito daquele indivíduo. No que isso contribui? Não importa se eu não gosto dele. Eu sou vascaíno, por exemplo. Se eu for assistir um jogo do Flamengo contra o Corinthians e o Flamengo estiver jogando muito bem, eu vou aplaudir também. Porque o importante é eles estarem fazendo coisas boas. E na política é assim. Você vai ter um deputado, um senador, um filho da puta qualquer aí, que seja da esquerda, e ele vai ter bons projetos, ele vai ter boas ideias. Vão ter outras que você não vai concordar, e por isso você vai odiar o cara. Não é assim. Tem muitas coisas que eu não gosto da minha mãe, mas eu não vou odiar a minha mãe por causa disso. Ela tem as suas qualidades. E principalmente a gente tem que ter o respeito pelas pessoas. E respeito principalmente pelo discurso contrário, pela divergência. Isso é democracia. Viver em democracia é exatamente isso, você saber conviver com o contraditório. Nem todo mundo vai te agradar, nem todas as opiniões vão vir de encontro com as suas. E nem por isso você vai demonizar aquele que pensa diferente. Você vai analisar o discurso dele, você vai ouvir as propostas dele e vai pensar, realmente, tem alguma coisa que dá para tirar disso, ou não. Se você está convicto de uma coisa, você vai naquilo, foca naquilo. Agora não é porque chega alguém com um pensamento diferente que você vai jogar 7 pedras na pessoa. Essa é a questão. É isso que a democracia brasileira está precisando resgatar. A capacidade de ouvir. A capacidade de entender o contraditório. A capacidade de você ver que seja na esquerda, seja na direita, seja no centro, seja na casa do caralho, vão ter boas propostas. Vão ter boas pessoas. Ah, mas a política tá podre. Gente, tem. Se a gente vasculhar, a gente encontra pessoas boas na política, sim. E a gente tem que acreditar nisso. O que a gente vai fazer? Se a gente não acreditar na política, a gente vai fazer o quê? Deixa, solta a porra toda lá e vambora? Não pode ser assim. A gente tem que acreditar. E se você puder tirar 1 minuto, 2 do seu dia para poder contribuir com alguma forma no debate, participar de fórum, ir lá no Congresso, participar de audiências públicas e dar o seu ponto de vista sobre relação às coisas, esse é o cenário ideal. Mas você ficar demonizando quem pensa o contrário não ajuda para o debate, de jeito nenhum. Seja você de esquerda, seja você de direita. Eu acredito que a gente precisa sim nos tornar cada vez mais seres mais políticos, porque a internet possibilita muito isso. Essa diversidade de opiniões. E teve muita coisa que eu acreditava antes, que ao ouvir o contraditório, eu repensei os meus conceitos. Então a gente tem que ser mutável, a gente precisa ser flexível. Não é porque eu me considero de direita que eu tenho que seguir a cartilha da direita. Não, de forma alguma. Eu tenho que ouvir a esquerda. Eu tenho que ouvir o que vem de bom de lá. Eu tenho que ouvir as pessoas boas de lá. As pessoas ruins a gente vai ignorando, mas a gente precisa ouvir os dois lados. Tem lixo dos dois lados.
Há pessoas ruins dos dois lados, mas nós precisamos conseguir fazer uma extração desse suco para poder tirar alguma coisa boa disso, gente. Não dá para ficar esperando o salvador da pátria, ele não vai aparecer. Nós precisamos fazer um mix de tudo isso, acreditar, participar, questionar, mas a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir os dois lados. Ou 3, ou 4, seja, não importa. Uma diversidade cultural tão grande como o Brasil, já pensou se a gente ficar só na nossa casinha? Só naquilo que a gente acredita? Não dá, não vai pra frente. Viver em sociedade é viver com contraditório. Queira você ou não, é assim. Não quer viver numa democracia, vá para outro país, mas aqui no Brasil é assim. A gente precisa conviver com o diferente. A gente vai conviver com o diferente. Nós iremos sim ter que aceitar coisas que a gente não concorda. Porque em algum momento uma maioria decidiu que assim seja. O importante é que você saiba ouvir e extrair o que seja bom dos dois lados. Para que você forme a sua opinião, para que você forme um entendimento em relação àquela situação. Então, basicamente é isso, gente. Se você curtiu o vídeo, dê o seu like aí para ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tem um botão de se inscrever aí, para que você acompanhe as nossas atualizações, ok? Então foi isso, gente, valeu! How many free, man, it's ring on the throne. How y'all free, man, I'm free on the throne. How many free, how many leave?